O que é destaque nesta edição? Eleições 2018. Mais de 7.000 policiais vão garantir segurança nas eleições. Prefeito envia projeto de lei à Câmara para concessão de tarifa livre no domingo. Venda de bebida alcoólica é liberada, mas está proibido o consumo em locais públicos. Em delação, Palocci diz que tem provas e 3 testemunhas de entrega de propina ao PT. Em entrevista na hora do debate dos presidenciáveis na Globo, Bolsonaro adverte que a vitória do PT significaria o fim da pátria e elogia Palocci pela delação. Sai o Nobel da Paz. Ginecologista e ativista dos direitos humanos ganham um Nobel por seus esforços para acabar com o uso da violência sexual como arma de guerra. Mais de 1.000 pessoas estão desaparecidas na Indonésia após terremoto e tsunami. Homem é morto a tiros após ser perseguido no bairro Nossa Senhora de Fátima. Outro morreu com um tiro na cabeça em Petrópolis. Em São Jorge, rapaz de 18 anos foi executado com 10 tiros. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5h47. Previsão do tempo. Variação de nuvens pela manhã com chance pequena de pancadas de chuva localizadas, é o que fala o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que prevê mais um dia de calor intenso com o filamento do mercúrio esbarrando nos 37 graus. A madrugada já termina com 27 graus Celsius. Pode chover 5 milímetros, diz o Climatempo. A umidade do ar é de 79%. Os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É sexta-feira, 5 de outubro. Chegamos aos 278 dias do ano. Faltam 87 para terminar 2018. É dia de São Dionísio. Também é o dia do Boia Fria, dia da ave, dia nacional da cidadania e o dia mundial do professor. A vazante do Rio Negro. Foram mais 10 centímetros até ontem. Seu nível em relação ao mar estava em 21 metros e 67 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Juricaba ao Ponta Pelada. Registros da história. 1910 é proclamada em Lisboa a República Portuguesa, pondo termo há mais de 7 séculos de regime monárquico em Portugal. 1942, substituição do réis pelo cruzeiro como padrão monetário do Brasil. 1988, promulgada a nova Constituição do Brasil. Os territórios do Amapá e Roraima são elevados à categoria de estado. O estado do Tocantins é criado com desmembramento do norte de Goiás. 5h49. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. O Bosque da Ciência, área de visitação pública do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, ficará fechado ao público neste domingo por conta das eleições 2018. O funcionamento voltará ao normal a partir da terça-feira. Já vamos às ruas da cidade com as primeiras informações do repórter Alberto Pellegrini. Bom dia, Alberto. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Pellegrini, a movimentação nas nossas principais ruas e avenidas neste instante. Tranquila, Paulo, tranquila. Nós temos aí um começo de manhã com um trânsito muito tranquilo, Paulo, nas principais vias da cidade, até porque não temos aula, né, Paulo, na rede estadual nem municipal, e com isso o trânsito bem ameno, bem tranquilo mesmo nas principais vias da cidade. A informação de que aconteceu um acidente nesta madrugada na Rua Paraíba com a Marciano Armon. Falaram em Carvalho Leal, mas na realidade é Marciano Armon. E Pellegrini, a movimentação nos pronto-socorros da cidade. Tranquila, Paulo, tranquila. Nós já estivemos em duas das 3 principais unidades, né, de pronto-socorro da cidade. Já estivemos no Platão Araújo, já estivemos no pronto-socorro João Lúcio. Aliás, estamos aqui ainda no João Lúcio, faltando apenas dar uma chegadinha daqui a pouco no pronto-socorro 28 de agosto, Paulo Guerra. As 2 unidades que nós estivemos com a movimentação tranquila, nada que superasse o cotidiano. Entretanto, temos sim, Paulo, alguns registros daqui a pouco a divulgarmos no Jornal da Manhã. Algum assalto a ônibus, Pellegrini? Não, Paulo, não. De nosso conhecimento, não. Nenhum assalto a ônibus, Paulo, graças a Deus. Ontem a polícia, né, como nós dissemos no Jornal da Manhã, prendeu aí 2 assaltantes que estavam assaltando o ônibus coletivo e, posteriormente, mais 2 que estavam assaltando o ônibus do transporte especial. Tivemos nas últimas horas 3 mortes na cidade. Um homem foi perseguido e morto a tiros no bairro Nossa Senhora de Fátima. Acerto, Pellegrini?
Possível acerto de contas, Paulo. Ele ainda correu para casa de sua vovó, mas ainda assim os homens foram atrás e o executaram com 10 tiros espalhados pelo corpo. Outro morreu com um tiro na cabeça no bairro de Petrópolis. Outro acerto? Outro acerto, Paulo. Possível acerto de contas. Esse rapaz já tinha aí escapado de algumas emboscadas, já havia sofrido algumas tentativas e ontem acabou sofrendo a tentativa final que culminou com a morte dele. No bairro de São Jorge, mais uma morte. E desta feita, um rapaz de 18 anos foi executado só com 10 tiros. Pellegrini. Acerto também? Possível acerto, Paulo. Homens chegaram perto dele, ele que já tinha algumas problema com droga, Paulo Guerra, acabou sendo executado com 10 tiros espalhados pelo corpo. Alberto Pellegrini volta daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade. Bom trabalho para você, Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo, daqui a pouco vamos voltar sim com essas e outras informações, Paulo Guerra, com muita coisa a dizer em relação às ocorrências policiais da noite e madrugada. Pellegrini, quem está ouvindo você são ouvintes lá da comunidade Novo Céu, aqui no aplicativo Humano. Estou recebendo essa informação, assim como na BR 174, encravada no quilômetro 100 da rodovia federal 101, 37 quilômetros distante de Natal, em São José do Mipibu, no Rio Grande do Norte. Quem está acompanhando o Jornal da Manhã é a Janete Castro Amorim. Obrigado a Janete, que está acompanhando o Jornal da Manhã. A todos vocês, através do aplicativo Humano, também os nossos agradecimentos pela audiência. A Radiodifusora fará uma grande cobertura das eleições no próximo domingo. O Jornal da Manhã vai começar, como de hábito, às 6h30. Teremos 30 minutos de duração, ouvindo a mensagem que nos traz todos os domingos Dom Sérgio Eduardo Castellani, nosso arcebispo metropolitano, e as primeiras informações do domingo. E às 7h começamos a grande cobertura. Eu estarei aqui ancorando essa cobertura com o companheiro Valdir Corrêa, logo às 7h da manhã, e durante todo o dia, informações a todo instante de toda a cidade, para que os nossos repórteres possam, com precisão, informar o que está acontecendo nas sessões eleitorais, assim como no Tribunal Regional Eleitoral, onde estará a nossa colega a Larissa Balheiro, juntamente com o Fabrício Nascimento. As reportagens estarão com o Alberto Pellegrini, Roberto Cuesta e a Thaís Gama. Já disse, estarei aqui logo nas primeiras horas com o Valdir Corrêa. E a partir da tarde, às 12h, o Eduardo, o Elias e o Geraldo Campelo vão estar aqui também, trazendo informações desde os estúdios. E de volta às 17h, eu e o Valdir Corrêa estaremos aqui para o fechamento, quando teremos o resultado das eleições 2018. E o Itamar Jardina estará aqui também, nos auxiliando logo nas primeiras horas da manhã. Ele que é comunicador, é um operador de áudio e também é repórter. Ele, o Rogério e o Hamilton Cabral. 5h55, é uma grande equipe para colocá-lo por dentro de todos os acontecimentos no domingo de eleições, essa grande festa da democracia no Brasil, quando os brasileiros vão às urnas para escolher o presidente da República, novos senadores, novos deputados estaduais e novos deputados federais. Ou então votar naqueles que continuarão lá em Brasília e aqui na Assembleia Legislativa. É você quem escolhe. Como me lembra aqui o Eduardo Silva. 5h56 em Manaus. A Secretaria Municipal de Saúde abriu nesta sexta-feira o processo seletivo simplificado para a seleção de 250 vacinadores e registradores que vão trabalhar na vacinação antirrábica aqui em Manaus. O contrato dos selecionados terá duração de 62 dias, prazo de realização da campanha. O edital estará disponível para consulta no Diário Oficial do Município, edição
de ontem. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, explica que os vacinadores precisam comprovar como requisito ensino fundamental completo para participar do processo. Os selecionados terão auxílio transporte, auxílio alimentação e salário família. A jornada de trabalho será de 44 horas semanais, de segunda a sexta, das 7h30 às 11h30 e das 11h30 às 17h30. E aos sábados, das 7h30 às 11h30. Alegorias, estruturas metálicas e adereços carnavalescos do Grêmio Recreativo Escola de Samba Sem Compromisso foram retirados do galpão da escola na tarde de ontem mediante ação judicial. A medida foi tomada após a direção do Grêmio Recreativo Carnavalesco Primos da Ilha ganhar na justiça o direito de ocupar o espaço que fica anexo ao centro de convenções do bairro do Alvorada. Pelo regulamento carnavalesco de Manaus, a escola campeã do grupo de acesso deve tomar posse do barracão da escola rebaixada do grupo especial. Moradores do Lago do Janauacá, no trecho compreendido entre o Italiano até o Paissandu, estão reclamando contra as constantes quedas no fornecimento de energia elétrica no local. Segundo eles, pelo menos 3 vezes por semana o fornecimento de energia é cortado pela concessionária. Na última terça-feira, por exemplo, o fornecimento caiu de manhã e só voltou na quarta-feira à noite. Em alguns casos, o fornecimento só é restabelecido 2 ou 3 dias depois. Eles pedem à empresa concessionária responsável pelo fornecimento de energia elétrica para o projeto Luz para Todos explica o que está acontecendo, porque na hipótese da ocorrência de tempestades com ventania, derrubando postes ou árvores sobre a fiação elétrica, até que dá para entender a queda da luz, mas não é isso que está acontecendo. São inúmeros os prejuízos causados aos usuários, aos consumidores, sem que nenhuma providência seja tomada. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas e Roraima participará nos dias 12, 13 e 14 deste mês do Amazon Hackfest contra a corrupção. O evento é promovido pelo Ministério Público do Estado do Amazonas em parceria com demais instituições públicas e trata-se de uma maratona de programação de aplicativos e softwares voltados ao combate à corrupção. A Secretaria Municipal de Educação, SEMED, promoverá hoje e amanhã no auditório da Secretaria o primeiro Congresso Municipal de Educação Física para os professores da modalidade que atuam ou atendam alunos da educação especial. O Congresso pretende promover estudos e discussões sobre educação física e adaptações para pessoas com deficiência e as consequências desse trabalho no processo de aprendizagem dentro do espaço escolar. O Jornal da Manhã vai ao Urucará, onde está o repórter Valdino Castro. Bom dia, Valdino. Bom dia, Paulo e ouvinte do Jornal da Manhã. Eleições 2018. De acordo com o TRE da 27ª Zona Eleitoral da comarca de Urucará, 35 sessões foram instaladas para atender a população votante, incluindo zona rural e urbana do município. 11.577 eleitores estarão indo às urnas neste domingo. A cidade se movimenta por ocasião do pleito, com a chegada de eleitores que votam em Urucará. Paulo Guerra, nesta quinta-feira, o município recebeu reforço policial e será aplicado a lei seca para dar mais segurança à população e ao pleito eleitoral. De Urucará, informou Valdino Castro para o Jornal da Manhã. Agora 6h06. Além do câncer de colo de útero causado pelo papilomavírus humano HPV, outra doença provocada pelo vírus tem chamado a atenção de pesquisadores de saúde do Amazonas devido à grande incidência no estado. O monitoramento realizado por pesquisadores da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas, a Fundação SECOM, mostrou que desde 2014, ao menos 40 casos de câncer de pênis foram registrados no estado. O alerta é ainda mais grave. Em 22,5% dos casos, os pacientes vieram a óbito aqui no estado. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, esse tipo de tumor representa 2% de todos os tipos de câncer que atingem o homem brasileiro. Os dados nacionais mais recentes mostram que em 2013, 396 pessoas morreram no país. No Amazonas, em 4 anos, 9 de 40 pacientes que estavam sendo acompanhados vieram a óbito. Os dados são da farmacêutica e pesquisadora Valquíria Alves, integrante de um grupo que atende pacientes com a doença na unidade de saúde. Governo deverá investir 600 milhões para inserir novo ensino médio e avaliar ensino integral em escolas. A reportagem é de Rafael Costa. O governo federal anunciou um investimento de 600 milhões de reais para melhoras no ensino médio nas escolas públicas brasileiras. Esse dinheiro servirá para inserir o novo ensino médio nas salas de aula e para avaliar como está a implantação do ensino integral em um grupo de escolas. O
O dinheiro está previsto em 2 portarias federais assinadas nesta quinta pelo presidente Michel Temer e pelo ministro da Educação, Rocieli Soares, em Brasília. Ao todo, o governo vai repassar 200 milhões para 302 escolas em tempo integral de todos os estados e DF. Nessas unidades, os avaliadores deverão observar se há qualidade no aprendizado, rendimento e redução da desigualdade entre alunos. Os outros 400 milhões vão ser investidos até 2020 na implementação do projeto do novo ensino médio, sancionado por Temer em fevereiro de 2017. Cerca de 5 mil instituições públicas devem receber esse investimento. O dinheiro financiará ajustes na infraestrutura, além da melhora na formação de professores e aquisição de material permanente de consumo. Na assinatura das portarias, Rocieli destacou que as mudanças no formato são necessárias para melhorar a qualidade do ensino no Brasil. Também não adianta o jovem concluir o ensino médio com apenas 4% dos jovens aprendendo o que é o desejado, o que é o suficiente em matemática, e apenas 1,6% no ensino médio aprender o que é o suficiente em língua portuguesa. Esses números precisam nos chocar e também nos mover para uma solução. O repasse de 600 milhões de reais às escolas é um esforço do governo diante dos últimos resultados do ensino médio no Brasil. No Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de 2017, divulgado no início de setembro, nenhum estado brasileiro atingiu a média estabelecida, sendo que 5 deles apresentaram queda no desempenho. A nota estabelecida como meta é 4,5 e a média nacional ficou em 3,8 no ano passado. Reportagem Rafael Costa. 6h09. Um ouvinte indaga aqui através do aplicativo Humano. Paulo, por que não tem correspondente de Itacoatiara no Jornal da Manhã? Estamos gestionando isso há bastante tempo e até hoje não conseguimos, por incrível que pareça. Os políticos brasileiros já entraram com 340 processos na justiça para remover na internet informações em 2018. Uma em cada 4 pessoas, ou em cada 4 dessas ações judiciais vieram dos estados de São Paulo e aqui do Amazonas. Os políticos paulistas moveram 44 processos para retirar conteúdo, 13% do total, sendo que 11 deles são do candidato ao governo João Dória Júnior. O estado do Amazonas tem número semelhante de processos tentando retirar informações do ar. 41, Amazonino Mendes, candidato à reeleição no governo do estado, quem mais foi à justiça. Ele é responsável por 9 processos. Materiais de campanha de um candidato na eleição do Amazonas foram encontrados ontem em uma das salas do prédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, aqui em Manaus. O nome, partido e o cargo ao qual concorre no pleito não foram divulgados. A fiscalização foi realizada após denúncia feita ao Tribunal Regional Eleitoral. No local foram encontrados banners, santinhos e informativos do candidato que foram encaminhados ao Ministério Público Eleitoral, responsável por averiguar o conteúdo e solicitar as medidas cabíveis. Informações com o repórter J. Rai, que fala dos preparativos para o primeiro turno das eleições lá em Iranduba. 30.612 eleitores devem ir às urnas no próximo domingo aqui em Iranduba. Eles estão distribuídos em 34 locais de votação, sendo 6 aqui na sede do município, 3 em Cacaupireira e os demais nas comunidades da zona rural. No total, são 130 sessões eleitorais. A chefe do cartório da 56ª Zona Eleitoral, Nayana Chirado, informou que o TRE disponibilizou 27 urnas a mais para os casos de substituição e garantiu que elas são mais do que suficientes, pois nas eleições anteriores, no máximo 2 chegaram a apresentar problemas e precisaram ser trocadas. A instalação dos equipamentos nos locais de votação será feita amanhã durante o dia. Um aviso para quem vota em Iranduba e ainda não foi ao cartório buscar o seu título de eleitor. O documento pode ser retirado até às 19 horas de hoje. E uma última informação. A escola Creuza Abesse Fará, no centro de Iranduba, volta a funcionar este ano como local de votação. Segundo a chefe do cartório eleitoral, Nayana Chirado, no pleito anterior, as urnas que funcionavam naquela unidade de ensino foram transferidas para a escola Noemi Santos Pereira, no bairro Morada do Sol. Este ano, a escola Noemi Pereira passou a ser um espaço a mais para as sessões eleitorais. Para o Jornal da Manhã,
J.Rai. 6h12 em Manaus. Temos informações agora com o repórter José Alberto Zegdeg. Ele está em Manacapuru. Bom dia, Zegdeg. Bom dia, Paulo Guerra. Bom dia, ouvintes da Difusora. Bem, Paulo, a Prefeitura de Manacapuru, através da Secretaria de Assistência Social do município, realizou na manhã de ontem o projeto Peixe na Mesa, com a entrega de 30 toneladas de peixe para famílias em vulnerabilidade social. A secretária Eudilene da Assistência Social fala da importância do projeto. Então, a Secretaria de Assistência Social, ela recebe essa doação do Banco de Alimentos, que é do Mesa Brasil, em parceria com a Conab, e ela doa às populações que estão em vulnerabilidade ou em insegurança alimentar. Então, esse programa ele é muito importante para o município, porque nós estamos mobilizando aquelas pessoas que realmente precisam. Esse programa, além de promover a segurança alimentar da população, ele também promove geração de renda aos pescadores que antes eles desperdiçavam esse pescado, não tinha mercado para esse pescado. E hoje nós absorvemos através de um programa do governo federal, onde a gente paga diretamente ao pescador o recurso de referente à produção que ele nos entrega. Nós somos habilitados a fazer essa doação diretamente à população que está em vulnerabilidade social. O projeto é executado pela Associação dos Pescadores e Pescadoras Artesanais de Manacapuru, a Unipesca, em parceria com o IDAM, por meio do Programa de Aquisição de Alimento PAA, com recursos do Ministério do Desenvolvimento Social, MDS. Bem, Paulo, interagindo com o Jornal da Manhã está Chico Leite e família lá na fazenda Novo Horizonte, lá no Cajatuba, no interior do município também, aí junto conosco no Jornal da Manhã. Um abraço àquela família do Chico Leite. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. É muita gente interagindo aqui com o Jornal da Manhã através das redes sociais e Zegdeg, atenção para essa informação. O eleitor do Amazonas poderá comprar bebidas alcoólicas normalmente dos dias 7 e 28 de outubro, datas marcadas para o primeiro e segundo turno das eleições 2018. A decisão foi publicada por meio de uma portaria conjunta assinada entre o TRE-AM e a Secretaria de Segurança Pública. A portaria proibiu apenas o consumo de bebidas alcoólicas em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos semelhantes, além de demais locais abertos ao público. Sendo assim, a venda pode ser realizada. Conforme o documento, a proibição vale para meia-noite até às 18 horas de domingo. A restrição para o dia 28, caso ocorra o segundo turno, é válida para o mesmo horário. O policiamento ostensivo no Amazonas terá um efetivo de 7.200 policiais para as eleições de 2018. O quantitativo foi estabelecido durante uma videoconferência nesta quinta-feira, ontem, portanto, entre membro da Secretaria de Segurança Pública com o ministro Raul Jungmann para tratar do planejamento das ações para o pleito deste ano. Segundo o secretário de Segurança Pública, Coronel Anésio Paiva, ao todo 1.037 policiais militares e 57 policiais civis foram encaminhados para atuação do reforço policial nos municípios do interior. De acordo com o coordenador de Planejamento e Gestão Integrada do Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, Coronel Fábio Pacheco, no domingo dia 7, o monitoramento será feito de forma integrada com o sistema de Secretaria de Estado e Municipal de Educação, além do sistema de geoprocessamento de todos os locais de votação no Amazonas. A Câmara Municipal de Manaus foi convocada nesta quinta-feira em caráter de urgência para votar o projeto de lei encaminhado pelo prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto, que estabelece a gratuidade da tarifa do serviço de transporte público em Manaus para o próximo domingo, dia do primeiro turno das eleições gerais para presidente, governador, senador, deputados federal e estadual. Na justificativa da proposta, o prefeito afirma que a concessão do benefício da gratuidade, além de permitir o exercício da democracia, reveste-se de grande alcance social. Portanto, solicita autorização do Poder Legislativo para a concessão do benefício. Quanto ao ressarcimento dos valores devidos às empresas concessionárias que exploram o sistema de transporte coletivo por conta da gratuidade da tarifa, o município poderá adotar uma das formas estabelecidas no artigo 2º da Lei 2.264 de dezembro de 2017, inclusive a compensação tributária. A frota, de acordo com a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, deverá operar com 100% dos veículos e sistema de fiscalização de apoio
nos terminais. A operacionalização do atendimento aos usuários será divulgada imediatamente após a aprovação pela Câmara da autorização para a gratuidade. Polícia. Horas e 21 minutos em Manaus. Alberto Peregrino, o que aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia apresentou Rodrigo Pimentel Aquino Araújo, 24 anos. Ele é acusado, Paulo Guerra, e participou sim do latrocínio do Thales Josafá da Silva Forcado, de 17 anos. Esse crime foi amplamente divulgado aqui no Jornal da Manhã. O crime aconteceu em agosto de 2017, no bairro Colônia Santo Antônio. Você lembra, Paulo Guerra e ouvintes, que nós noticiávamos naquela ocasião que um homem chegava em casa e o filho abria o portão. Nesse momento, 4 bandidos aproveitaram para entrar na casa, invadiram a casa, levaram o que puderam, ameaçaram, bateram nos familiares. O pai e o filho, na hora que os bandidos foram embora, resolveram perseguir os ladrões de carro. Chegando num determinado local, eles atiraram no carro das vítimas e um dos tiros atingiu em cheio. 2 tiros, na realidade, atingiram a vítima, que na época tinha 17 anos de idade. O rapaz morreu no braço do pai dele. A polícia já prendeu aí os comparsas identificados como César Araújo, de 21 anos, o Paulo Ricardo da Cruz, de 20 anos, e o Dário Henrique Lima, de 20 anos. Esse Dário trabalhou para a família da vítima e depois deu a fita, entregou todo o serviço e mataram aí o rapaz covardemente, um rapaz de 17 anos que foi tentar defender a família. Agora está aí pronto, tá o quarteto todo, todos foram presos e por último foi preso esse bandido, esse lixo humano, Rodrigo Pimentel Aquino, de 24 anos, bandido da mais alta periculosidade. Parabéns aí à Secretaria de Segurança por prender mais um bandido perigoso. Mateus da Silva dos Santos, de 21 anos, conhecido como Cadu. Esse Cadu é bandido mesmo. Um jovem de 17 anos foram apresentados na Delegacia Especializada de Roubos e Furtos e eles são acusados de terem assaltado, e baleado um segurança em um shopping localizado na zona centro-sul de Manaus. Durante a coletiva, o delegado Samir Freire explicou que a equipe da DRF aplicou aí a prisão, conseguiu realizar essa prisão, efetuou a prisão e tirou os bandidos de circulação. Uma grande ação da polícia também, tirando aí esse bandidão de circulação, um bandido da mais alta periculosidade. Falando em bandido, Paulo Guerra, a polícia não está dando mole para bandido. Equipes da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos também conseguiram prender 2 bandidos que estavam roubando o celular e ameaçando um vendedor na área da zona norte da cidade. Foram presos Leandreanes Rodrigues, de 33 anos, e o Juliano Soares de Jesus, e de Jesus não tem nada, isso é filho do capeta, e o Ulisses Fernando da Silva, de 19 anos. Com ele foi apreendida também uma espingarda calibre 20. São bandidos da mais alta periculosidade que foram capturados pela polícia. Pronto socorro, 28 de agosto. Movimentação tranquila durante toda a noite e madrugada, com apenas 2 atendimentos. Já no pronto socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, o homem deu entrada, vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As primeiras informações dão conta de que essa briga deu-se devido a uma partida de sinuca. Só faltavam ali 2 bolas e de repente o homem foi fazer a jogada e tocou na bola do outro.
O que jogou disse que não tocou, daí começou a peia. Um pegou a bola de número 8, jogou com toda a força na testa do seu oponente, que deu entrada levinho no pronto-socorro João Lúcio, onde foi muito bem atendido e está fora de perigo. Não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. No pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele havia roubado, apanhou e apanhou muito. Quando chegou no pronto-socorro Platão Araújo, ele estava no bico do urubu, estava vai, não vai. De repente foi muito bem atendido e está fora de perigo de morte no pronto-socorro Platão Araújo. Todos que procuram aquela unidade de saúde, apesar de estar lotada, todos são muito bem atendidos. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Triângulo amoroso por pouco não acaba em tragédia na área do bairro de São José. Eu falei 1, 2, 3 pessoas brigavam pelo amor do mesmo homem. 2 homens estavam brigando e o pivô da confusão também entrou na briga. 2 homens homossexuais estavam brigando pelo amor do mesmo rapaz no bairro de São José. O rapaz o rapaz vistoso, segundo as informações, era o pivô da briga entre os 2 homens, que só faltaram ir à morte por causa de um amor de um outro rapaz. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção! Desgraçado! Um bandido que estava roubando na área do centro da cidade levou 1, 2, 3 facadas pelo corpo. Ele ainda foi levado a uma unidade de saúde, porém não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele estava roubando, ele estava praticando crime armado, pronto para matar alguém, só que apareceu aí o justiceiro misterioso e meteu-lhe a faca nesse homem, que acabou morrendo na ponta de uma faca na área central da cidade. Um homem de 33 anos de idade foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 10 balaços pelo corpo. Ele ainda foi perseguido. Antes de morrer, ele foi perseguido por 4 homens que queriam matá-lo. Ele correu e os homens atrás. Ele corria e a morte vinha atrás, até que ele chegou perto de casa de vovó. Bateu na porta: vovó, acorde, pelo amor de Deus. A senhora, quando abriu a porta, ele já foi recebendo os balaços. Ele recebeu 10 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Rapaz de 18 anos morreu na bala e tudo aconteceu assim. 22h30 à noite de ontem. Na novela, todos estavam prestando atenção na prisão de Roberval. O Roberval, o rico da novela, foi preso injustamente à noite de ontem. Muita gente no bairro de São Jorge prestava atenção na televisão, quando de repente ouviu-se barulho de tiros. Era bala, eram tiros que tiravam a vida de um rapaz de 18 anos. Foram 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo. Depois mais 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos
e morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, assim foi o movimento na noite e madrugada no IML, onde deram entrada um ladrão que morreu na ponta de uma faca na hora que estava roubando, um outro homem morreu por acerto de contas do Nossa Senhora de Fátima e um outro usuário de drogas também morreu no bairro de São Jorge. A maioria totalmente aí, no total das mortes, todos morreram por conta de acerto de contas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 49 exames de corpo de delito. A última informação. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, deu entrada no pronto-socorro um homem de 72 anos, entre a vida e a morte. Ele já deu entrada no Bico do Urubu, com a cabeça vermelha, com os membros estavam por ali já em ponto de bala. Paulo Guerra, na noite passada, esse homem já no começo da madrugada ingeriu 2 comprimidos, daqueles comprimidos da saliência, daqueles azulzinhos da felicidade, só que para ele está mais para lá do que para cá, deu um problema e ele acabou dando entrada no pronto-socorro. Até o presente momento, ele está mais para lá do que para cá. Portanto, não perca seu voto, não tome o azulzinho antes das eleições. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. A dupla cena concurso 1848 acumulou nas 2 faixas. Primeiro sorteio, dezenas 02, 06, 18, 28, 31 e 32. No segundo sorteio, 06, 07, 12, 21 37 e 49. Aqui no concurso 4.793 saiu para um apostador de Caruaru, lá em Pernambuco, que vai receber 2.165.652 reais. A quadra teve 60 apostas ganhadoras com premiação de R$7.136,34. O terno teve 4.420 apostas ganhadoras com premiação de R$145,67. Dezenas sorteadas 09, 21, 31 70 e 73. Dia de sorte, concurso 59. Mês de sorte, outubro. Um apostador com 7 números, ele é de Concórdia, Santa Catarina, vai receber R$466.521 reais. Com 6 números foram 129 apostas. O prêmio R$1.549,90. Dia de sorte, concurso 59, dezenas 03, 04, 05, 08, 10, 24 e 25. A Time Mania concurso 1240 sorteou as dezenas 09, 48, 64, 66, 74, 75, fecha o jogo. 79. Time do coração. Criciúma, Santa Catarina. 6 números, 6 apostas, 27.184,06 centavos. 5 números acertados, 234 apostas ganhadoras com premiação de R$995,75. O prêmio principal está acumulado. 6 horas e 36 minutos. Esportes. A chuva esperada para o segundo treino livre do Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 não se confirmou, mas a superioridade da Mercedes, sim. Na madrugada desta sexta-feira, repetindo o desempenho na sessão anterior, o tetracampeão Lewis Hamilton reinou absoluto e fez novamente o melhor tempo no lendário circuito de Suzuka. Companheiro do britânico na equipe alemã, o finlandês Valtteri Bottas ficou com a segunda colocação. Nesta quinta-feira, Felipe Luiz foi convocado para os próximos amistosos da seleção brasileira contra a Arábia Saudita e Argentina nos dias 12 e 16 de outubro, respectivamente. O lateral foi escolhido de Tite para substituir Marcelo, que está lesionado. Os jogos de ontem, Libertadores da América. O Cruzeiro foi eliminado ao empatar em casa com o Boca Juniors em 1-1. Na Copa Sul-Americana, Colón e Junior Barranquilla ficaram no 1-1. O Fluminense se classificou para as quartas de final, derrotado o Deportivo Cuenca por 2-0. E o jogo de hoje pelo Campeonato Brasileiro. 19 horas jogam Esporte Internacional. 21 horas jogam Corinthians e Flamengo. Mais tarde, às 21h30, tem Vitória e Santos. Últimas notícias. O dólar reduziu os ganhos vistos mais cedo e fechou em leve alta nesta quinta-feira, em dia de fraqueza
fraqueza para as moedas emergentes. A moeda norte-americana subiu 0,19%, vendida a R$3,89. O dólar turismo fechou negociado a 4,6, sem considerar a cobrança de impostos. Com captação de 8,6 bilhões de reais, poupança tem maior entrada de recursos para setembro em 24 anos. No acumulado deste ano, segundo informações do Banco Central, depósitos superaram retiradas em 25,5 bilhões de reais. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABA, que representa as maiores empresas aéreas do Brasil, criticou nesta quinta-feira o adiamento do horário de verão e disse que a mudança pode levar passageiros que compraram passagens com antecedência a perderem seus voos. Segundo a associação, cerca de 42 mil voos poderão ser afetados e pelo menos 3 milhões de passageiros serão prejudicados. O preço médio da tarifa aérea para voos dentro do Brasil foi de R$342,94 no primeiro semestre do ano, um aumento de 1,5% em relação ao valor médio do primeiro semestre de 2017, que foi de R$337,84 em valores atualizados pela inflação. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Segundo a agência, de janeiro a junho deste ano, 8% das passagens aéreas vendidas no Brasil custaram menos de R$100 e 55,7% custaram menos de R$300. Só 0,6% das passagens aéreas domésticas custaram mais de R$1.500. Os preços mundiais dos alimentos caíram em setembro em relação ao mês anterior, com apenas as cotações do açúcar aumentando, disse a Agência de Alimentos da ONU nesta quinta-feira. O índice de preços de alimentos da Organização para a Agricultura e Alimentação, a FAO, que mede as mudanças mensais para uma cesta de cereais, oleaginosas, laticínios, carne e açúcar, ficou em 165,4 pontos no mês passado, contra 167,7 em agosto. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulga hoje o Índice Nacional de Preços ao Consumidor de setembro, considerada a inflação oficial do país. Em agosto, o Brasil registrou 0,09, ou seja, deflação, menos 0,09. Deflação pela primeira vez desde junho de 2017. A Receita Federal apreendeu 223 quilos de cocaína em carga de amendoim no porto de Paranaguá. A droga deveria ser levada para Roterdã, na Holanda, segundo a Receita Federal. A apreensão foi nesta quinta-feira. O preço da cesta básica no mês de setembro caiu em 10 das 18 capitais pesquisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, DIEESE. Segundo o levantamento divulgado ontem, Goiânia tem a maior redução, menos 2,31%, ficando em R$354,11. Em 12 meses, o conjunto de produtos registrou queda de 5,06 na capital goiana. A Receita, o Recife teve a segunda maior retração em setembro, menos 2,17%, ficando em R$332,75. TRF4 mantém a absolvição de Dilma Rousseff em processo por gastos de cartão corporativo. A ação popular movida por advogado gaúcho na Justiça Federal tramita desde 2005. 11 funcionários ligados ao governo federal tiveram a condenação mantida. As primeiras refugiadas reconhecidas pelo Brasil como apátridas, pessoas sem nacionalidade, receberam naturalização brasileira nesta quinta-feira. Os documentos foram entregues pelo Ministério da Justiça durante evento da Agência da ONU para Refugiados Acnur em Genebra, na Suíça. Nascidas no Líbano, as irmãs Barra, de 30 anos, e Souad Mamo, de 32, nunca tiveram nacionalidade reconhecida por nenhum país. A entrega da cidadania brasileira às duas mulheres, até então apátridas, foi considerada pelo ministro da Justiça, Torquato Jardim, um momento histórico. Hoje as irmãs moram em Belo Horizonte. A Justiça acolhe denúncia e agressor de Bolsonaro vira réu. Adélio Bispo vai responder a processo com base na Lei de Segurança Nacional. No dia 6 de setembro, ele desferiu uma facada no candidato do PSL durante ato de campanha. A Constituição de 1988 completa 30 anos nesta sexta-feira. Além de rejeitarem as revisões programadas, os constituintes também criaram mecanismos para dificultar a aprovação de mudanças no texto constitucional. Para alterar qualquer dispositivo da Carta Magna é necessário um quórum elevado. 3/5 dos parlamentares em cada uma das casas legislativas, com intervalo nas votações entre os dois turnos. Na prática, a alteração na Constituição depende de 308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados e 49 no Senado. Na Assembleia Constituinte, para aprovação de dispositivos, era necessária a aprovação de metade mais um dos constituintes. A última mudança feita na Constituição é de dezembro do ano passado e estabeleceu o novo regime de pagamento de precatórios aos estados, Distrito Federal e municípios.
Desde que foi promulgada em 1988, este é o primeiro ano em que não ocorrem modificações do texto constitucional em virtude da intervenção federal na segurança pública no Rio de Janeiro. O candidato do MDB ao governo de São Paulo, Paulo Scaff, afirmou nesta quinta-feira que vai apoiar o deputado federal Jair Bolsonaro do PSL em um eventual segundo turno contra o ex-prefeito Fernando Haddad do PT na disputa presidencial. O Tribunal Superior Eleitoral discutiu nesta quinta-feira a ideia de endurecer ou não a aplicação da lei da ficha limpa para condenados por improbidade administrativa, mas decidiu, por maioria, manter a exigência cumulativa de condenação por dano ao patrimônio público e enriquecimento ilícito para que um político tenha sua candidatura barrada. Em documento anexado em ação do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a defesa do ex-ministro Antônio Palocci informa que ele apresentou provas e 3 testemunhas de atos de corrupção envolvendo PT, a Petrobras e a Odebrecht em delação premiada. A petição embasa pedido dos advogados de Palocci à justiça, entre eles o de revogação da prisão preventiva de Palocci, que foi negado. O documento foi liberado nesta quinta-feira pelo desembargador João Pedro Gebran Neto, relator dos processos da Lava Jato no tribunal. Os advogados explicam que as afirmações do ex-ministro são baseadas em provas. Em sua colaboração, o peticionário já apresentou à autoridade policial documentos que corroboram o que foi por ele afirmado, tais como contratos, dados bancários, notas fiscais, manuscritos, e-mails, comprovante de supostas doações oficiais, cita o documento. A íntegra da delação homologada em julho ainda não foi divulgada. 7 presidenciáveis debateram ideias, apresentaram propostas e atacaram o candidato ausente Jair Bolsonaro do PSL no último debate do primeiro turno na TV Globo. Participaram do debate nos estúdios da Globo no Rio de Janeiro Álvaro Dias do Podemos, Ciro Gomes do PDT, Fernando Haddad do PT, Geraldo Alckmin do PSB, Guilherme Boulos do PSOL, Henrique Meirelles do MDB e Marina Silva da Rede. De acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, Bolsonaro tem 35% das intenções de voto, Haddad 22%, Ciro 11%, Alckmin 8% e Marina 4%. Uma última pesquisa já dá Bolsonaro com 39%. Jair Bolsonaro, que lidera as pesquisas para o primeiro turno das eleições presidenciais do próximo domingo, obteve nesta quinta-feira um protagonismo inédito com uma entrevista exclusiva à TV Record, no momento em que seus adversários participavam do debate na TV Globo. Ele atirou pesado contra o ex-presidente e atual detento Luiz Inácio Lula da Silva e seu afilhado político Fernando Haddad. Não podemos admitir essa ideologia no Brasil. Será o fim da nossa pátria se o PT conseguir chegar ao poder, advertiu Bolsonaro. Não podemos deixar que um partido que mergulhou o país à mais profunda crise ética, moral e econômica volte ao poder com as mesmas personalidades. E você pode ver, tudo é conduzido de dentro da cadeia pelo senhor Lula, que indica aí um fantoche seu chamado Haddad, que por incompetência sequer conseguiu passar para o segundo turno na sua última eleição ou reeleição para a Prefeitura de São Paulo. Por fim, Jair Bolsonaro afirmou que o ex-ministro petista Antônio Palocci merece os parabéns por estar colaborando com a justiça e tentando reduzir o dano. Maré vermelha chega às praias de Miami. A maré vermelha é um fenômeno natural causado pelo organismo unicelular chamado Karenia brevis, que libera poderosa neurotoxina que pode ser transmitida pelo ar e causa dor de cabeça, irritação nos olhos, tosse e asma. Ex-presidente argentino Fernando de la Rúa sofre infarto e passa por angioplastia. Ex-governante permanece em condição estável no Instituto do Diagnóstico no centro de Buenos Aires. A China afirmou nesta sexta-feira que as novas acusações de interferência política dos Estados Unidos são injustificadas e ridículas e pediu ao governo de Donald Trump que deixe os rumores e pare de caluniar o governo de Pequim. O Ministério das Relações Exteriores chinês respondeu desta forma ao duro discurso realizado ontem pelo vice-presidente Mike Pence, que criticou as medidas da China no plano político, econômico e militar e afirmou que o país asiático está interferindo nas eleições legislativas do próximo mês nos Estados Unidos para subtrair o poder de Trump. Denis Mukwege e Nadia Murad ganharam o Prêmio Nobel da Paz 2018 por seus esforços para acabar com o uso da violência sexual como arma de guerra e conflito armado. Os vencedores foi feito na manhã desta sexta-feira em Oslo, na Noruega. O ginecologista Denis Mukwege passou grande parte de sua vida adulta ajudando as vítimas da violência sexual na República Democrática do Congo. Ele e sua equipe trataram milhares de vítimas desses ataques. Nadia Murad é uma ativista dos direitos humanos, yazidis e sobrevivente da escravidão sexual imposta por integrantes do Estado Islâmico no Iraque. Estima-se que 3.000 garotas e mulheres yazidis foram vítimas de estupro e outros abusos por parte dos extremistas no Iraque.
A Agência Indonésia de Gestão de Desastres estimou nesta sexta-feira que mais de 1.000 pessoas podem estar desaparecidas após o potente terremoto e o tsunami que devastaram parte do país. Cremos que mais de 1.000 casas estão sepultadas. É provável então que mais de 1.000 pessoas estejam desaparecidas em Palu, disse o Zuf Latif, porta-voz da agência. As equipes de resgate da Indonésia seguem a busca por vítimas sobre os escombros da região da ilha de Sulawesi, afetada pelo abalo telúrico e pelo tsunami. As autoridades, porém, fixaram esta sexta-feira como prazo final para encontrar sobreviventes. Segundo o último balanço oficial, 1.424 pessoas morreram, 2.500 estão feridas e mais de 70.000 estão deslocadas. Agora 6h52 em Manaus, os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta sexta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro chega a 39% dos votos válidos, Haddad tem 25%, aponta Datafolha. Folha de São Paulo. Procuradores pedem condenação de Lula por corrupção e lavagem na compra da sede de instituto. O Estado de São Paulo. Temor de derrota no primeiro turno nas eleições 2018 leva atenção ao PT. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Pesquisas apontam corrupção fez a periferia migrar do PT para Bolsonaro. Valor econômico. Datafolha, São Paulo, Dória 26%, Scarpa 22%, França 16%. Estado de Minas. Guerra das hashtags. Eleitores se dividem entre hashtag debate na Globo e hashtag Bolsonaro na Record no Twitter. Jornal do Comércio no Recife. Datafolha. Paulo Câmara está com 42% e Armando tem 28% em Pernambuco. Fortaleza, Diário do Nordeste. Justiça Eleitoral estabelece lei seca em 34 municípios no dia da eleição. Porto Alegre, 0 hora. Justiça aceita denúncia e autor de facada em Bolsonaro vira réu. Brasil Econômico. Poupança tem captação líquida recorde para setembro. Edições impressas locais, o Jornal do Comércio. 30 anos da Constituição Cidadã. A crítica. Eleições 2018. Transporte de eleitores, ônibus gratuito nas mãos dos vereadores. Em tempo. Câmara Municipal de Manaus decide se a eleição terá ônibus grátis. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J. Rai, Rafael Costa, José Alberto Zegdeg, Valdino Castro e Alberto Pellegrini. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. Difusora. O amor do Amazonas está no